Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula prática. Na verdade, essa primeira aula vai ser bem curta. Eu vou comentar um pouco sobre a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem lá na aula de apresentação, certo? Tá aí o meu e-mail, o meu Instagram e o WhatsApp. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá ok? Bom, a história das planilhas eletrônicas, né? Tem uma história, tem umas 2 páginas da apostila aí destinada a isso. Fala um pouco sobre como isso tudo aconteceu, né? E claro que entre as várias planilhas eletrônicas que nós temos, inclusive a planilha do sistema Apple, a planilha do sistema Linux, a planilha online, até o Google tem uma planilha online hoje em dia, né? Então tem várias planilhas eletrônicas. Elas têm várias coisas em comum, certo? Então se você aprende a lidar com uma delas, você sabe fazer várias funções na outra também. É só você estudar um pouquinho e se aperfeiçoar. Mas é claro que a mais famosa delas continua sendo o Excel, que é uma planilha eletrônica que faz parte do pacote Office. Então se você quiser ler um pouco mais sobre o assunto, você entra aqui nesse link. Eu deixei uma sugestão para vocês estarem estudando um pouquinho mais, ok? Aqui nós temos um pouquinho da história das planilhas, né? Da primeira planilha eletrônica que surgiu para fazer esse tipo de atividade que nós fizemos no Excel hoje em dia. É claro que a aparência aqui, olha, o visor era bem diferente. Isso na verdade é uma parte que eu tirei da nossa apostila, tá? Você pode se inteirar mais conforme o seu interesse sobre o assunto. O que é o Excel? Ele veio para substituir, né? Não o Excel, mas as planilhas eletrônicas de modo geral, vieram para substituir aquele livro caixa, que muitas empresas utilizam o livro caixa até hoje, mas é um pouco mais trabalhoso, você tem uma pessoa para dar essas entradas todas e fazer esse controle manual. Bom, aqui tem várias versões do Excel, versão de 1987, que é o Excel 2.0, até 2016. O nosso curso vai ser ministrado em um Excel 2016. Que faz parte do pacote Office 365. Eu já vou falar um pouquinho mais disso, certo? Mas se por um acaso você tem uma versão mais antiga aí no computador que você vai utilizar para fazer os seus estudos, não tem problema nenhum. Pode ser o Excel 2003, 2007, 2010, sem problema nenhum, tá? O que acontece? Como é um curso introdutório, um curso básico, as funções que nós vamos utilizar, essas funções elas existem, as funções básicas, desde 1987, desde o Excel 2.0, tá ok? Então você não precisa se preocupar com isso, se o seu Excel no seu computador não está atualizado. É claro que é sempre bom quando a gente vai trabalhar com planilhas eletrônicas, como a gente está fazendo videoconferências e tal, que o seu computador esteja formatado, né? Para ele rodar mais leve, por mais simples que ele seja, eu aconselho você formatar o seu computador, se você tem essa possibilidade, tá ok? Bom, aqui são algumas limitações do Excel. Claro que dificilmente uma empresa vai usar uma planilha ou a gente vai utilizar uma planilha que vai exceder uma limitação do Excel com relação a número de linhas, largura da coluna, altura, quebra de páginas, porque ele tem uma limitação que atende a inúmeras possibilidades, tá ok? Então aí é só para uma questão de informação mesmo, das limitações. Com relação a quebra de páginas, altura de linha, largura da coluna e assim por diante. O que é o sistema operacional? Foi uma pergunta que eu fiz a vocês, pedi para vocês pesquisarem na nossa aula de apresentação. O sistema operacional é uma coleção de programas, tá? Que inicializa o hardware do computador. Ele fornece rotinas básicas para o controle do dispositivo, fornece gerência, escalonamento e interação entre as tarefas e mantém a integridade do sistema. Esse é o papel do sistema operacional. Entre os sistemas operacionais, os 3 mais conhecidos são o da Apple, né? O sistema Linux e também o Windows, certo? Cada um tem um sistema de planilhas próprio. Então quando você vai usar um sistema operacional diferente daquele que você está habituado, você tem que reaprender algumas coisas. Então é aquela frase, né? O mais forte não é aquele que aguenta mais a pressão, é aquele que tem a maior facilidade de adaptação, certo? Isso tem se falado muito. Para lidar com tecnologia não é diferente, tá pessoal? É assim que funciona. Bom, aqui nós temos o Office 365 for Education, o G Suite,
for Education, que são pacotes do Google. E tem o Office, pacote Office que vem no Windows. Você compra um computador, já tem o programa Windows instalado, você vai ter o pacote Office, que são basicamente o Word, o Excel, os mais conhecidos, e o PowerPoint. Tem outros programas também nesse pacote Office. Na hora que você cria um Gmail, você já tem um pacote de funcionalidades ali. Vou abrir aqui meu Gmail para mostrar para vocês. A hora que a gente vem nesse menu aqui no canto superior do lado direito, eu clico aqui, eu tenho direito a várias ferramentas. Eu tenho 3, 4 Gmails. A cada Gmail eu tenho direito a 15 GB do Google Drive, tenho direito ao canal no YouTube, ao Google Play, tenho direito a fazer reunião no Meet, se eu não me engano até umas 200 pessoas. Tem a agenda do Google, tem o Google Duo, tem aqui a sala de aula do Google que você pode criar. Então todas essas ferramentas aqui, elas são gratuitas. Só pelo fato de você ter um Gmail, ter uma conta do Google, você tem direito a utilizar elas. Claro que é um nível limitado. No pacote pago você tem um acesso maior, mais espaço no Drive, algumas ferramentas que só são disponíveis para o pacote pago. Ok, pessoal? Então você tem várias vantagens em ter um Gmail, em ter uma conta do Google hoje. Que esses aplicativos todos são do Google, certo? Mas o que é o Suite, né? Esse nome causa muita confusão. Então, eu estou colocando aqui a desambiguação desse nome, né? O que é desambiguação? É a ação ou processo de retirar a ambiguidade. Então, ele pode ser usado em várias ocasiões. Por exemplo, Suite, o nome comum de um quarto de dormir. Ele tem origem francesa, mas para nós aqui, o Suite significa conjunto de programas para computador com aparência uniforme e capacidade de compartilhar dados entre si. Quando você pega um pacote pago, você tem algumas vantagens sim. Muitos desses programas que eu mostrei para vocês, que só de fazer um Gmail a gente já tem direito de utilizar esse espaço no Drive, isso não existia um tempo atrás. Então o Google está disponibilizando cada vez mais ferramentas gratuitas, porque aí você utiliza elas e sente a necessidade de pagar. E na verdade esses pacotes não são caros, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um pacote da Microsoft 365, que é o Office 365. Para uma empresa que utiliza muito isso, R$ 23,60 por mês, R$ 59 por mês, 94, depende do que você vai precisar desse pacote, de quais são as ferramentas que você precisa utilizar. Então só para exemplificar, eu pus os preços para vocês aqui. Bom, editor de texto, editor de planilhas, apresentação de palestras, que é no caso o PowerPoint, eles têm também no Linux, que são chamados de LibreOffice ou BR Office, tem nomes diferentes e são gratuitos. Então se você trabalha com Linux, tem várias versões do Linux. Entre essas várias versões tem lá um editor de planilhas, um editor de texto, um editor de apresentação de slides e assim por diante, que no caso o editor de apresentação de slides faz o papel do PowerPoint, ok? Nossa aula vai funcionar da seguinte forma. A dinâmica da aula vai ser o seguinte, pessoal: eu vou postar uma atividade inicial. Para fazer essa atividade inicial a gente vai precisar do quê? E eu vou pegando os assuntos da apostila, destacando ao lado dessa atividade e mostrando para vocês como faz. O objetivo é que o vídeo tenha no máximo aí uns 20 minutos. Um grande abraço aí, qualquer dúvida, estou à disposição.